para gravar aqui, ok, computer. Então, vamos lá, botar para gravar. Seguinte, ó. De Química 1, tá? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, que é um pouco desanimador, é que eu não fiz TD, tá? Ou seja, tipo, é muito conteúdo novo, não tive tempo de fazer TD, mas o conteúdo, vamos lá, 80% do conteúdo, ele é o mesmo do conteúdo passado, que são todas aquelas funções. Todas as funções podem vir a cair, todas, certo? Só que agora surgiu também algo novo. Qual é algo novo que surgiu? Surgiu, vamos lá, na turma da regular, os roteiros são diferentes, tá, gente? Infelizmente, o roteiro da regular é diferente do roteiro da média de Química 1. Eu vi isso, tá? Então, na turma da regular, vai cair a polaridade dos compostos orgânicos, vai cair a polaridade dos compostos orgânicos e vai cair a força intermolecular nos compostos orgânicos. Força intermolecular nos compostos orgânicos, certo? Isso é o que vai cair na turma regular. Já na turma da média, vai cair outras coisas nada a ver. Então, na turma da média, vai cair conceito de ácido e base. Então, vai cair conceito de ácido-base, certo? Que tem um conceito de arrênios, que é o que a gente já sabe. Tem um conceito de arrênios. Tem um conceito de Bronsted e Lowry. E tem um conceito de Lewis. Aí vai cair na turma da média também a acidez na química orgânica, e vai cair a basicidade na química orgânica, Então, ó, são coisas totalmente diferentes da regular e da média. Tem uma parte que é comum, que é aquela parte inicial do roteiro, que são classes funcionais 1, classes funcionais 2 e classes funcionais 3. Ou seja, todas as funções oxigenadas, nitrogenadas, com os halogênios, com os compostos de enxofre, aquele negócio de funções múltiplas, funções mistas, certo? Cai também. Não, cai sim. Então, em ambas as turmas também cai aquele negócio de funções mistas, cai funções múltiplas, cai tudo quanto é coisa de função vai cair, certo? Então, perceba que é muito conteúdo para uma prova. Para uma prova de 6 questões, caralho, mano. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui nesse tempinho aqui que a gente vai se dedicar a essa matéria? Eu vou explicar esses conteúdos, tá? Então, basicamente, eu vou explicar e revisar isso aqui, tá? Se você quer uma revisão e explicação das funções todas, eu fiz isso na aula, tá? Eu fiz bem com calma, revisei todas as funções, dei exemplos, nome, misturei coisas, funções múltiplas, funções mistas, eu revisei tudo numa aula que tem gravado. Então, caso você queira, é só pesquisar no canal, ou então me pede que, depois que terminar as aulas, eu mando para você ver o vídeo de novo. A gente vai focar nessa parte nova, tá? A gente vai focar, então, nessa parte nova, beleza? Então, vamos começar aqui pela turma da regular, que é a seguinte, bem facinho. Ó, então, o que significa falar sobre a polaridade, certo? Dos compostos orgânicos. É o seguinte, ó. Os hidrocarbonetos, eles são compostos apolares, ou seja, eles não têm polos, certo? Eles são compostos apolares, certo? E algumas funções oxigenadas ou nitrogenadas são funções polares, certo? Então, as funções que a gente diz que é oxigenadas, as funções nitrogenadas e as funções com haletos, certo? Elas são quase todas polares, certo? Elas são quase todas polares, ou seja, se você pegar aqui, ó,
Eu vou pegar aqui um álcool, eu vou pegar aqui um éter, eu vou pegar uma acetona, eu vou pegar um aldeído, eu vou pegar uma amina, amida, nitrila, eu vou pegar um haleto orgânico. Então, tudo isso aqui, basicamente, certo? Tudo isso aqui, basicamente, são grupos o quê? Polares. Polar. Claro que tem uns aqui dentro que são muito polares, certo? Então, o que é que faz um composto ficar muito polar? O que faz um composto ficar muito polar? A presença da hidroxila, certo? Presença da hidroxila faz um composto ficar muito polar. Então, o álcool, o ácido carboxílico, não sei mais nem escrever, carboxílico, eles são funções que são funções muito polares. Outra função, certo? Que é muito polar é a amina, tá? As minas também são muito polares. A amina, certo? No caso, a amina primária e a amina secundária. A terciária, não. Mas eu botei um acento no secundária, mas eu juro, semi-analfabeto, viu, mano? Supletivo, ó, secundária. Então é o seguinte, porque assim, a amina, ela é muito polar por causa dessas ligações aqui, ó, do hidrogênio com o nitrogênio. Essa ligação, ela faz com que uma amina seja muito polar, porque você tem o nitrogênio, que é um elemento muito eletronegativo, e o hidrogênio. Então, se você tiver o nitrogênio ligado ou com dois hidrogênios ou com um, aqui ele está ligado com carbonos, ó, ele vai ser muito polar. Agora, se ele não tiver ligado a nitrogênio nem a hidrogênio nenhum, aí ele vai ser só polar. Esses compostos ó, muito polares, aqui é só polar. Ou seja, esses compostos aqui que são muito polares, eu vou riscar então daqui para dizer que são muito polares esse cara e esse cara, né? Então, o álcool, ácido carboxílico e a amina, eles são muito polares. O que implica dizer que eles são muito polares? O que é que vai ajudar a polaridade? A polaridade, ela influencia em algumas coisas, mas agora o foco da polaridade seria a solubilidade, certo? Então, o foco seria a solubilidade. Então, assim, ó, lembra que tem aquela regra que semelhante dissolve semelhante, ou seja, semelhante, certo? Dissolve ou se mistura com semelhante, ou seja, um composto polar, ele vai ter afinidade com a água, tá? Então, semelhante dissolve semelhante. Então, essa galera que é muito polar é uma galera que é solúvel em água. Essa galera que é polar é uma galera que é pouco solúvel em água. Pouco. E essa galera que é apolar é uma galera que não é solúvel em água, tá? Então, essa galera aqui é praticamente insolúvel em água. Essa galera aqui, ela é pouco solúvel, depende da quantidade e tal. Sóvel, né? Como eu ia dizer aqui, não, mas solúvel, jumento. Solúvel, certo? E essa galera aqui é muito solúvel. A solubilidade não depende só da polaridade, certo? Também depende do tamanho da cadeia. Tamanho da cadeia. E aí se liga num canto, ó. Quanto menor a cadeia, ou seja, quanto menor a cadeia, mais solúvel, tá? Quanto menor a cadeia, mais solúvel, certo? Então, assim, quando você tem uma substância que é muito solúvel,
você disse que é uma substância muito solúvel, que ela é... Tem algumas palavrinhas que eles usam, como, por exemplo, hidrofílica, ele tem afinidade com a água, certo? Tem afinidade com a água, tá? Se um composto, os hidrocarbonetos, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não hidrofóbicos, olha aqui, macho, que não. Hidrofóbicos. Então, os hidrocarbonetos, eles se misturam com os lipídios, com as gorduras. Então, eles são lipossolúveis, certo? Ou seja, quando um composto ele é apolar, a gente diz que ele é lipossolúvel, tá? E quando o composto é polar, ele é hidrossolúvel, certo? Vitaminas hidrossolúveis. É muito comum aparecer uma questão na prova, no qual o cara dá alguns compostos, nos desenhos, e aí ele pergunta quais são aqueles compostos que são, digamos assim, que é o mais hidrossolúvel. Então, você vai geralmente olhar para o que tem mais hidroxilas, porque tem mais hidroxilas que vai deixar o cara mais solúvel, tá? Beleza, então. Aí, essa polaridade, ela também influencia a força intermolecular. Porque assim, ó, quando o composto ele é apolar, como os hidrocarbonetos, quando o composto ele é apolar, como os hidrocarbonetos, a força intermolecular é chamada de dipolo instantâneo. Esse dipolo instantâneo, ele também é chamado de dipolo induzido. Dipolo induzido. Esse dipolo induzido, ele também pode ser chamado de força de Van der Waals. Força de Van der Waals, certo? E ele também pode ser chamado de força de London. Força de London. Então, a força, dentre as que a gente vai estudar agora, é uma força fraca que une as moléculas de um composto orgânico. É uma força fraca, certo? É uma força comparada com as outras, uma força fraca. Então, por isso que a maioria dos hidrocarbonetos, certo? Eles estão até no estado gasoso, certo? Então, eles estão no estado gasoso, ou seja, o metano, um gás metano, a gente tem o etano, o gás etano, até o gás butano, que é o gás do botijão de gás, ó, que é o gás butano. Então, você tem, ó, compostos com a força intermolecular fraca. Isso aqui é a força intermolecular, beleza. Nos compostos polares, certo? Nos compostos polares, se o cara ele for um polar normal, certo? Como, por exemplo, a acetona, como a amida, como o aldeído, certo? Como você tem aqui alguns, o éter, a nitrila. Então, se você tiver aqui alguns compostos polares, a força, alguns aletos, a força é chamada de dipolo, ou chamado de dipolo permanente. Então, é uma força intermolecular média que une as moléculas, tá? Então, a força intermolecular, quando você tem um átomo diferente de hidrogênio e carbono, ou seja, se você tiver um carinha diferente, já faz a molécula ser um pouco polar. E aí a força intermolecular já é essa aqui. Certa força intermolecular já seria essa, tá? Agora, se o composto ele for muito polar, ou seja, que é aquela ideia do H-FON. Então, quando o hidrogênio ele está ligado diretamente ao flúor, ele está ligado diretamente ao oxigênio,
ou ele está ligado diretamente ao nitrogênio, aí o composto ele é muito polar. E o nome da força intermolecular se chama ponte de hidrogênio. Então, se chama ponte de hidrogênio, que ultimamente tem até mudado para ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio, certo? Dentre essas forças intermoleculares, é uma força forte, tá? Então, dentre essas três aqui, é a que mais une essas moléculas, tá? Então, aqui a gente tem as principais funções. O álcool, certo? Porque o álcool a gente tem, ó, o OH, a gente tem um ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico, a gente tem um ácido carboxílico que é um C-O-OH. Inclusive, no ácido carboxílico, a força intermolecular é até mais intensa, porque você consegue fazer, ó, se aparecer se aparecer um outro ácido carboxílico, pode ficar assim, ó. Ou seja, o H desse cara, ele é fortemente atraído por esse oxigênio, e o oxigênio aqui vai ser fortemente atraído, ó, vai atrair fortemente o H. Então, essas moléculas, elas ficam fortemente atraídas uma pelas outras. Então, é uma força intermolecular, certo? Uma força de atração que faz com que essas moléculas sejam bem unidas, tá? E se a força é muito forte, você tem o quê? Você tem elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição, certo? Se a força é fraca, você tem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, certo? Então, aqui a gente tem do álcool, tem do bicho, as aminas, a amina primária e secundária, a força intermolecular também está aqui. O fenol também um pouco, porque o fenol também tem a hidroxila, mas o fenol é um pouco menor, por devido à ressonância e tal, e outros processos aí. A força intermolecular do fenol não é tão intensa quanto o do álcool e do ácido carboxílico, não, certo? Do ácido carboxílico, não, tá? Então, essas vão ser as forças intermoleculares que o cara vai querer que você analise, certo? Quando a gente está falando de força intermolecular, tá? Veja que a polaridade foi totalmente importante para você classificar os caras, tá? E para quando você tem agora o tamanho da cadeia, ele vai agora aumentar o ponto de fusão e ebulição. Ou seja, quanto maior o tamanho da cadeia, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos compostos, tá certo? Então, quanto mais longa a cadeia, quanto mais carbono tiver cadeia, então maior vai ser o ponto de ebulição e maior vai ser o ponto de fusão, beleza? Então, essas propriedades dos compostos orgânicos é só isso, ou seja, vai cair isso misturado com todas aquelas funções e aquelas coisas todas da química orgânica, o pessoal da regular, tá? Então, o pessoal da regular é mais relembrar esses nomes que podem surgir nos itens, perceber que só o álcool, o ácido carboxílico e essa amina, a primária e a secundária, é que são mais polares, então tem uma força intermolecular maior, são compostos que têm altos pontos de fusão e ebulição, são compostos que geralmente são mais solúveis em água, enquanto essa outra galera não, tá certo? Então é assim que ele vai querer que você analise as coisas. Aí, vamos para a galera da média agora, certo? Vamos para a galera da média. A galera da média, a primeira coisa que vai aprender, que ele diz que são os conceitos de ácido e base. Então, conceitos de ácido e o conceito de base, tá? Vocês têm que me dizer se o professor chegou a explicar esses três conceitos, que é o conceito, primeiro, do Arrhenius, certo? Se ele explicou o conceito de Bronsted-Lowry,
se ele explicou o conceito de Bronsted-Lowry e se ele explicou o conceito de Lewis, porque teve algumas turmas, teve no segundo ano eles não explicam Lewis, eles pulam. Enfim, tem que ver se ele explicou todos esses conceitos aí, se alguém se lembra, tá? Sim, explicou todos. Beleza, então. Então é o seguinte, ó, o de Arrhenius. Então, são conceitos que englobam, certo? No caso, Arrhenius foi o precursor, ou seja, ele foi o primeiro. Então, para ele, o que é que eu vou botar aqui Arrhenius, ó? O que é que esse cara acreditava? Ele acreditava que o conceito dele de acidez era ácido. Era um composto que libera H+ em meio aquoso. Ou seja, tinha que ser em água e o cara tinha que liberar H+. Beleza. O Arrhenius, a base de Arrhenius era um composto que liberava OH-, ou seja, liberava a hidroxila em meio aquoso. Então, é esse conceito, por exemplo, que a gente estuda na outra química, ou seja, naquela química 2, quando a gente está estudando ácidos e bases, é o conceito de Arrhenius que a gente está aprendendo. Tá. Só que aí, outros compostos também, certo? Tinham acidez, mas eram compostos que não se encaixavam na definição do Arrhenius. E aí surgiram dois amiguinhos, o Bronsted-Lowry, certo? Que eles reformularam e ampliaram o conceito de ácido e base. Eles ampliaram, eles aperfeiçoaram, tá? Então, para o Bronsted-Lowry, ele dizia que ácido, certo? Ácido era a espécie que doava, certo? Doava o H+, certo? E ele dizia que a base era o que recebia, base é o que vai receber, é o que recebia ou vai receber o H+. Então, o Bronsted-Lowry já ampliou o conceito, tá? Então, por exemplo, se você tem assim, ó, se você tem HCl mais água, dando HCl mais água, dando H3O mais Cl-. Então, nesse processo aqui, certo? Nesse processo aqui, se liga no conceito de Bronsted-Lowry, que é o conceito novo, tá? O HCl, ó, veja que daqui para cá, ó, esse cara, qual vai ser o movimento do H? Vai sair daqui para cá, ó. O H vai sair do HCl e vai vir para cá, por isso que vai ficar H3, ó. Era 2 e agora vai ficar H3. Então, esse HCl, ele está doando o cátion H+, ó, certo? Então, esse cara, ele é um ácido no conceito de Bronsted-Lowry. A água que está recebendo o H+, nessa reação, a ácido, ela está fazendo um papel de base. Então, ela está fazendo um papel de base, tá? Porque ela está recebendo o H+. No conceito de Bronsted-Lowry, tem uma coisa que cai nas questões, que é o par conjugado, tá? Então, o ácido, ele vai liberar o H. E depois que esse cara libera o H, ele fica sozinho aqui. Então, se esse cara ele é um ácido, esse cara aqui a gente diz que ele é uma base conjugada. Ele é uma base conjugada. E esse cara aqui, ele é um ácido conjugado, certo? Então, você tem um par ácido-base conjugado. Então, o HCl e o Cl-, ele é um par de ácido-base conjugada, certo? Percebam uma coisa, ó, que se você observar o fenômeno, se você observar essa reação voltando, então vamos voltar, vamos dos produtos para os reagentes. Presta atenção, vamos dos produtos para os reagentes.
Então, se você percebe, se você vai analisar do ponto de vista dos produtos para o reagente, o H3 ou mais, ele vai doar um H para o Cl-. Ó. Ou seja, o Cl- agora é que ele vai receber o H para ficar HCl. Então, como o Cl- vai receber o H, nesse processo voltando, ele seria uma base, certo? E o H3O+, como ele teria que doar o H+, nesse processo voltando, ele é o ácido conjugado. Então, HCl e Cl- é um par de ácido base conjugado. E a água com o H3O+, ele seria um par de ácido base conjugado também. Então, o par de ácido base conjugado, ele sempre se difere um do outro através de um hidrogênio. HCl e o Cl- só está faltando um hidrogênio. A água é o H3O+, eu acrescento um hidrogênio. Então, os caras conjugados, certo? Os caras conjugados, eles se diferem apenas de um hidrogênio. Em geral, quem fica... Em geral, não é a regra, né? Sempre. Quem fica negativo aqui, em geral, vai ser uma base, tá? E o cara que está com hidrogênios a mais vai ser um ácido, certo? Então, a gente tem que perceber esses processos aqui que estão ocorrendo, tá? Deixa eu ver aqui. Certo? Porque para a gente classificar o H3O+ em ácido, a gente tem que pensar na volta, ou seja, do H3O+ voltando para cá, certo? Ou seja, é o fato, o que é que ele vai fazer? Ou seja, óbvio que para ele ter se transformado ácido, a água ela atuou como uma base, porque ela recebeu, mas pronto. Mas e o H3O+? O que é que ele vai fazer que vai tornar ele ácido? Porque o H dele vai vir para cá para eles voltarem. Então, é por isso que ele é ácido, tá? O H3O+. E aí, é o seguinte, ó. Se você tem, presta atenção, se um ácido, ó, se liga aqui, ó, se um ácido ele é forte, a sua base conjugada é fraca. Sua base conjugada é fraca. Ó. Sua base conjugada é fraca. Se um ácido é fraco, certo? Se um ácido é fraco, a sua base conjugada é forte, certo? Então, a gente tem essa relação que eu posso fazer de maneira genérica. Se uma espécie é forte, a conjugada dela vai ser fraca. Não importa se ela é ácida ou se ela é uma base. Se ela é uma espécie forte, ou seja, ou ela é um ácido forte ou ela é uma base forte, o conjugado dela, que é o oposto da função, ela vai ser fraca, tá? Você tem que fazer essa inversãozinha aqui, tá beleza? Então, Daniel, eu posso dizer que a água, toda a vida, ela é base, Bronsted-Lowry? Não. Em algumas questões, a água, ela vai ser base. No caso aqui, ela está sendo base. Em outras questões, a água vai ser ácida, então não dá para você fazer essa classificação geral, tá? Então, você não pode fazer essa classificação geral, você tem que analisar o ácido do reagente tem quem de base conjugada. O ácido, a base conjugada desse cara é esse aqui, ó. O HCl, que é o ácido, a base conjugada dele é o Cl-, ó. O par ácido-base conjugada, você só tira o hidrogênio. E o par ácido-base conjugada, você só acrescenta o hidrogênio aqui, ó. Então, o ácido HCl é um ácido forte. Então, a sua base conjugada, que é o Cl-, é uma base fraca, tá? A gente avalia desse jeito, certo? Beleza. E aí tem um conceito de Lewis. Qual é o conceito de Lewis? Bem, o conceito de Lewis é um conceito estranhíssimo, certo? O conceito de Lewis é um conceito estranhíssimo. Vou apagar aqui para escrever o conceito de Lewis. Então, o conceito de Lewis é assim. O ácido
certo? É o composto capaz de receber um par de elétrons, numa ligação dativa. Numa ligação dativa. Então, o ácido é o cara que recebe o par de elétrons, ele recebe a ligação dativa. E a base é o cara capaz de Lewis, o conceito mais moderno que tem, certo? É o que amplia mais coisas. A base é o composto capaz de fazer uma ligação dativa. Doar, porque ele não vai doar, né? Então, o composto capaz de fazer uma ligação dativa, certo? Para receber alguém. Então, ele vai... Como é que eu posso dizer? Se um cara vai receber, a base é como se ele fosse doar mesmo, certo? É ele que faz a ligação dativa. Os elétrons partem dele, tá? Então, por exemplo, ó, quando você diz assim, ó, eu tenho H+, e eu tenho, por exemplo, a gente não viu isso aqui, ó. Ó, o H, imagina o H+, certo? E uma molécula de água. O H+, ele vai se juntar com a molécula de água. Como é que ocorre essa junção? É a água que pega esse par de elétrons e faz uma ligação dativa. Então, ó, quem faz a ligação dativa é a água. Então, ela é uma base de Lewis, certo? Porque ela doa, certo? Ela doa, como se fosse ela doa, ela faz a ligação dativa parte dela. E esse H+, ele recebe o par de elétrons ó, na ligação dativa. Então, esse cara, ele é um ácido de Lewis. Então, no fundo, quando o Lewis foi ver todos os conceitos e ampliar ainda mais a visão de ácido-base, ele percebeu que tudo tem a ver com pares de elétrons, certo? Ele descobriu que tudo tem a ver com pares de elétrons. Inclusive, ele descobriu casos que envolvem a acidez, e o de Lewis não tem aquele negócio de conjugado também, tá? O único que tem aquela putaria do conjugado é o de Bronsted e Lowry, tá? Então, ele até descobriu um processo, por exemplo, se você tem assim, você tem um cara aqui, ó, o BF3, e você tem o NH3, certo? Então, ele percebeu que esses dois caras podiam ser unidos através... Porque o nitrogênio aqui, ó, ele tem uma ligação dativa. E ele pode fazer uma ligação dativa com esse B, com o boro, formando um composto bem estranho, mas eles podem, que é o BF3NH3. Ó. Então, nesse processo aqui, tá? Esse cara que está doando um par de elétrons, ele é base. E o cara que está recebendo a ligação dativa, ele é ácido. Ele é ácido, tá certo? Então, o Lewis tem a ver com o par de elétrons. Quem recebe o par de elétrons e quem doa o par de elétrons, ou seja, quem compartilha o par de elétrons para fazer a ligação dativa. Tá, beleza? Então, a gente pensa desse jeito aí, tá? Então, no Lewis, geralmente, os caras são positivos, as espécies, porque eles precisam receber pares de elétrons, tá? E a base, às vezes, elas são negativas ou eles têm esses elétrons sobrando, que é para poder fazer as ligações dativas, tá? O conceito de Lewis dificilmente cai em prova, tá? O que mais cai desses conceitos é o de Bronsted e Lowry, aquela putaria dos conjugados. Aí, o cara vai estudar, o outro capítulo é a acidez na química orgânica. O cara vai estudar a acidez na química orgânica.
Ou seja, quem são os compostos ácidos na química orgânica? Então, assim, o composto mais ácido que tem na química orgânica são os ácidos sulfônicos. São os ácidos sulfônicos, que são aquela galerinha, é aquela galinha com SO3H, né? Se você tiver assim, ó, CH3. Porque essa galerinha aqui, ela veio do ácido sulfúrico, tá? Então esse cara aqui, ó, ele tem esse poder de liberar esse H ainda. Então esse cara, ele é um ácido forte. Então os ácidos sulfônicos são compostos ácidos na química orgânica. Depois vem, obviamente, os ácidos o quê? Carboxílicos. Então, vem os ácidos carboxílicos. Obviamente, os ácidos carboxílicos são compostos ácidos. Às vezes, para avaliar a acidez de um cara desses, eles vão te dar para você o Ka. O Ka é uma coisa que a gente vai estudar no segundo ano, que é a constante de acidez, certo? Então, quanto maior o Ka, mais forte o ácido. Ou seja, maior o Ka, que o cara vai dar para a gente comparar, mais forte é o ácido. Tá certo? No ácido carboxílico, tem duas coisas que influenciam, certo? A acidez. Se liga nisso aqui, ó. Quanto mais halogênios você coloque, ou seja, quanto mais grupos retiradores de elétron, se você colocar 3 grupos retiradores de elétron, e por que esses são grupos retiradores de elétrons? Porque o flúor, no caso, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele vai retirar os elétrons aqui, ó. Então, quanto mais grupos retiradores de elétrons, mais forte vai ser o ácido. Então, esse ácido aqui, ele é mais forte que esse primeiro, tá? Porque ele tem 3 grupos retiradores. Então, cuidado que eu não estou explicando o porquê, eu só estou dizendo. Então, isso aqui são só informações, tá? Então, quanto mais grupos retiradores de elétrons, maior vai ser o Ka, mais forte vai ser o ácido. E a outra coisa que é importante o aluno saber é que quanto mais longa a cadeia, menor vai ser a acidez, ou seja, o Ka ele vai diminuir, tá? Então, quanto mais longa a cadeia, mais fraca é o ácido. E quanto mais grupos retiradores de elétron, maior vai ser, mais forte é o ácido, tá? Esse assunto de acidez na química orgânica, acredite, ele também vai ser estudado no segundo ano, tá? Aqui eles só colocam no primeiro ano porque eles não têm mais o que ensinar e eles preferem colocar qualquer coisa aqui, tá? Então, ácidos sulfônicos são os mais ácidos, ácido carboxílico, depois vem o fenol. Então, o fenol, ele também tem uma certa acidez, tá? Então, o fenol, ele tem uma certa acidez aqui, ó. Fenol é esse carinha aqui, tá? Então, a gente diz que o fenol, se o fenol tiver ligado com esse cara aqui, ó, com o ácido carboxílico, a acidez dele aumenta. Se no caso, o fenol está aqui, o OH. Já se o fenol ele está ligado, por exemplo, com carbono, a acidez dele diminui, tá? Então, obviamente, ele vai ser mais ácido. A gente diz até que são grupos retiradores também de elétrons. O livro não explica tão bem, porque são muitas coisas e são coisas que vocês vão aprender no segundo ano do ensino médio. Esses negócio de grupo retirador, grupo doador, efeito. Que se você for ler o livro ou for ler algum, sei lá, algum módulo, você pode ficar um pouco perdido. Que vai ter lá efeito mesomérico, efeito indutivo positivo, efeito indutivo negativo. Você pode se perder todinho nisso aí, porque você vai ver no segundo ano isso aí, tá?
Eles incluíram um assunto que é visto no segundo ano, no primeiro, não sei para quê, na turma da mente. Só para deixar os alunos doidos mesmo, certo? Então, o fenol também é o terceiro composto com caráter ácido. Depois do fenol, certo? Aparece um cara com um caráter pouco, muito pouco, ó, o álcool. Ele é praticamente não tem caráter ácido, tá? Mas ele ainda tá aqui por causa da hidroxila e tal. Então, o álcool, ele tem um caráter praticamente igual da água. Praticamente igual a da água. Mas ele também é dito como um dos compostos da química orgânica que tem um caráter ácido, certo? Muito pouco, mas a gente tem que falar porque nos livros citam, tá? Então, esses são os principais compostos, certo? Na acidez, na química orgânica. E tem os principais compostos que são básicos na química orgânica. Então, quais são os compostos que são básicos na química orgânica? Compostos, né? Lembrando que compostos ácidos, o pH é menor que 7. Então, lembra, o ácido, né? pH menor que 7. E a base, o pH é acima de 7, tá? Então, lembra disso aqui. Beleza. Na química orgânica, tem um composto básico, apenas uma função, que são as aminas. As minas, elas são básicas, certo? Só que a mina, ela tem uma parada muito estranha, tá? A mina, ela tem uma parada muito estranha. A mina, ela tem uma parada muito estranha com relação à basicidade, certo? Você lembra que tem essas aminas aqui, ó. Você pode ter, ó, uma amina desse jeito. Você pode ter, ó, uma amina desse jeito aqui, ó. Você pode ter uma amina assim, ó. Então, você pode ter uma amina assim. Você pode ter uma amina desse jeito aqui, ó. A gente lembra desse cara, que é o NH3, ó, que as aminas, elas são formadas a partir desse cara, que é a amônia. E você pode ter assim também, ó. Você pode ter as aminas aromáticas, certo? Você pode ter as aminas aromáticas, tá certo? Aí, a gente tem o seguinte. A gente tem o seguinte, ó. As aminas mais fortes, certo? As aminas mais fortes, as mais básicas. Então, vamos lá, deixa eu botar aqui, ó. Essa aqui é a primária. Essa aqui, ó, tá ligada a 3, é uma amina terciária. Essa aqui é uma amina secundária. Essa aqui é a amônia. E aqui a gente diz que é uma amina aromática, certo? Amina aromática, certo? Então, a regrinha, ela é assim, ó. Das aminas, a mais forte, acredite, gente, é a amina secundária. Então, a amina secundária, ela é a que forma as bases mais fortes dos compostos orgânicos. Depois vem a amina primária e depois vem a amina terciária. Eu sei que o aluno fica dizendo assim, mas não faz sentido. Pois é, né? Ou seja, porque geralmente é 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Aqui, então, vai ser o secundário, depois o primário e depois o terciário. Então, é 2, 1, 3, certo? Aí depois vem a amônia, que é básico. Ou seja, aqui é a força de basicidade.
Então, aqui é mais básico, certo? E depois vem as aminas aromáticas. As aminas aromáticas, certo? Então, às vezes ele coloca duas dessas para você comparar. Então, se liga, ó. Amina secundária, cuidado. Você, às vezes, os caras com a amina secundária, ó, tem que ter isso aqui, ó, o NH, ó, certo? Porque às vezes o cara coloca uma amina e não dá nem para você saber direito que é uma amina. Por exemplo, imagina que o cara coloque assim para você, ó. Essa amina aqui, ela seria primária ou secundária? Aí quando você olha, bem, peraí, NH, então tem que se lembrar que NH é a secundária, porque esse CH3, o cara tá dizendo pra gente que eu tenho dois CH3, ó, ligados a o N, ó. Então quando o cara coloca CH3, um doisinho aqui, ele tá querendo dizer que eu tenho dois desse bicho ligado ao nitrogênio. Então essa mina seria secundária. Então, ele vai colocar esses compostos, ou seja, esses compostos são compostos básicos. O pH aqui dessas soluções que ele formou é básico. Daniel, as aminas são básicas. As amidas são básicas? Não. As amidas, elas são neutras. Certo? Então, muita gente se confunde, mas as amidas não são básicas, elas são neutras. Certo? Beleza. Aí, não, eu não expliquei o porquê, tá? A verdadeira face eu não expliquei, tá? Eu só disse mesmo. A gente aceita muita coisa na vida, tá? O verdadeiro motivo é porque a mina terciária, ela não tem esse hidrogênio. Então, ela não tem uma grande eletronegatividade. A mina terciária, como tem muito carbono próximo aqui, é difícil doar esse par de elétrons. Então, quando ele tem um hidrogênio, é mais fácil doar. Então, tem umas explicações com relação a ligações dativas, porque o conceito da amina ser básico é o conceito da facilidade que ele tem em doar esse par de elétrons. Então, a amina secundária, na teoria, ela tem a maior facilidade em doar esse par de elétrons para poder receber os hidrogênios, por exemplo, tá? Então, tem a ver com ligações químicas. A gente só diz a ordem mesmo e os livros também não explicam direito, tá? Eu sei que é através dessas ligações aí. Mas não vai pedir para você explicar o porquê. Só é para saber que é uma ordem estranha, verdadeira. É uma ordem estranha, tá? Beleza? Então, gente, ó, vocês estudem, certo? Vocês estudem que vocês estudem que a gente ajuda vocês tirando dúvidas, certo? Eu fiz essa aula mais de explicação mesmo, mais teórica. Esses exercícios é difícil achar e tinha muita coisa estranha, então não deu para fazer o TD de revisão. Se preferirem, assistem também a aula que eu fiz das soluções todas, de todas as funções, tá? Então, é essa a questão, beleza? Abraço a todos aí. Boa prova. Vou mandando os horários à medida que vai tendo certas aulas. Valeu, valeu. Assim que tiver pronto e tal, eu posto as aulas.